Salmo de número 132. Chegamos num momento da exposição, que vai até o Salmo de número 134, são 15 salmos então. Temos lembrado que é um pequeno saltério dentro do grande saltério. E aí, se nós estamos bem lembrados, quando começamos as exposições lá no Salmo de número 120, nós temos notado um crescente, uma sequência, aonde no início os salmos falavam mais do tempo em que o povo estava nas suas casas, estava no trajeto, estava na peregrinação, estavam caminhando rumo a Jerusalém, rumo ao templo. Normalmente eles fazem essas caminhadas, essas peregrinações, no tempo da Páscoa, no tempo das festas dos tabernáculos e algumas outras festas especiais, anuais, que todo judeu, homem acima de 12 anos, precisava fazer. Algumas delas pelo menos uma vez na vida, mas normalmente o povo de Deus fazia esta caminhada, não só os homens com as suas famílias. Mas à medida que nós vamos caminhando nesses salmos, nós vamos percebendo que as músicas, elas agora estão mais, vamos assim, apropriadas na sua teologia, na sua descrição, enfim, há um momento em que o povo está no templo, está em Jerusalém, está ali para adorar ao Senhor, ou seja, o povo já chegou, então, no lugar. Há cânticos, então, apropriados para cada momento. Não se canta qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer momento. Há que se observar a letra, a teologia, a doutrina, e assim era com os salmos, assim deve ser conosco também, nos nossos dias. Então o Salmo de número 132, na verdade, não diz para nós, não há ali a descrição ou o registro de quem é o escritor dele. Mas pelo contexto, nos parece ter sido composto no tempo do rei Davi, especificamente se referindo ao momento em que ele resolveu trazer de volta a Arca da Aliança, que havia sido tomada pelos filisteus, quando em uma das guerras, Israel foi derrotado pelos filisteus e eles tomaram a Arca da Aliança e levaram para a sua região, para a sua nação. Mas depois houve, obviamente, a derrota dos filisteus, os exércitos de Davi derrotaram os filisteus, e a Arca agora então estava já há muito tempo na casa de Abinadab, lá na região longe de Israel, longe de Judá, conforme está relatado lá em 2 Samuel, no capítulo 6, e os versos seguintes. Depois você pode dar uma olhadinha lá. Então, nesse salmo, nós vemos uma profunda preocupação de Davi com o culto e com a adoração a Deus. E essa preocupação está representada com a arca, pois a arca, como sabemos, simbolizava a presença de Deus e o lugar aonde Deus deveria ser adorado. A arca era para o povo de Israel um símbolo tremendo da presença de Deus. Vocês se lembram que Deus mandou construir lá no deserto um tabernáculo. E a arca, o tabernáculo ficava no centro do acampamento. E lá aconteciam então os sacrifícios, a adoração. Era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, Davi entende que Deus deve ser adorado. Que eles estavam então privados dessa adoração completa por conta de que a arca não estava onde deveria estar. Não estava em Jerusalém. Não estava na presença do povo, no meio do povo. E para Davi é inadmissível que o povo esteja impedido de adorar a Deus. Seja por causa da distância ou da ausência de Deus, por conta da arca. Já no Salmo, então, aqui nos versos 2 ao 5, Davi faz votos. Votos que fez para trazer de volta a arca para o seu devido lugar. Para que ele e o povo, então, pudessem adorar o poderoso de Jacó. Nesse Salmo também nós vamos ver a maravilhosa fidelidade de Deus para com este povo, o povo da sua aliança. Pois jamais Deus se aparta dos seus escolhidos.
E essa realidade aponta, e no Salmo nós vemos isso também, a eterna presença de Jesus, de Cristo, o ungido de Deus. E esta realidade está descrita aqui a partir do verso 11 deste Salmo. Nós vamos fazer a leitura, então, é o Salmo de romagem, o canto de romagem mais longo destes que temos aqui nesta relação, vai até o verso 18. Vamos acompanhar, então, a leitura da palavra do nosso Deus? Diz-nos assim, então, Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra. Pedimos agora, Pai, pois somos dependentes, necessitados de fato do teu favor, do teu Santo Espírito, para nos instruir, nos iluminar, como também, ó Deus, para nos encorajar a respondermos, ó Deus, na prática, com fidelidade também, aos ensinos que o Senhor quer trazer para nós nesta manhã. Assim louvamos o teu nome, assim te bendizemos, assim nos colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. O verso 1, então, o escritor começa assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Este salmo, assim como muitos outros, ele também é uma oração. E aqui, especialmente, uma oração de petição. Várias vezes no salmo nós podemos observar isso. É o pedido, mas para que Deus, de fato, se lembre do quanto pôs Davi à prova, desde que ele era moço, até a sua velhice. A vida de Davi, quando nós estudamos, quando nós lemos a sua vida, escrita nos livros históricos aqui do Antigo Testamento, nós vemos que foi uma vida cheia de provações, de aflições. Por exemplo, algumas delas, ele havia sido já ungido rei de Israel por Samuel, e logo depois, um tempo depois, ele chegou a ser perseguido de morte pelo próprio Saul. Teve oportunidades de matar a Saul, mas resolveu se guardar disso, resolveu esperar no Senhor o tempo de subir ao reino, de subir ao trono. Uma outra ocasião, quando ele foi abordado pelo próprio Natã, por causa do seu pecado com Batseba. A história que Natã conta para ele, e a maneira como ele se prostra, como ele se põe diante de Deus, quando ele reconhece então o seu pecado. Outras questões aconteceram com Davi, outras provas pelas quais ele passou, quando ele desejou construir o templo,
não é? Quando ele fez um censo que não foi ordenado a fazer, e Deus então o proibiu de construir o templo, deixando que isso fosse feito apenas por Salomão. Sofreu muito, foi provado, foi afligido, quando foi tratado ou foi traído pelo seu próprio filho Absalão, que queria lhe tomar o reino. Então, a vida de Davi foi de fato dura, cheia de aflições e de provações. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Esse lembrete, ou essa palavra lembrar aqui, não quer dizer que Deus se esquece. Não que Deus se esqueça, mas é uma petição ao Deus que é fiel e que firmou um compromisso com Davi, assim como firmou um compromisso com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, enfim, com o seu povo. É um Deus que não se esquece. Nós nos esquecemos, mas Deus não se esquece. Em Gênesis capítulo 8, verso 1, está registrado assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. O dilúvio tinha acabado de acontecer, há poucos dias, poucos meses. Deus havia se esquecido disso? De maneira alguma. Mas esse lembra-te aqui vai nessa direção. É daquele compromisso que Deus havia firmado com o seu servo, com o seu povo. Deus se lembra, queridos, das pessoas e as aceita. Deus se lembra, queridos, das aflições, das de Davi, das de Abraão, das nossas. E Deus se compadece de nós. Vemos várias vezes essa descrição do próprio Senhor Jesus caminhando na sua evangelização, no seu ministério. Vemos lá esse termo: e compadeceu-se delas, vendo as multidões, doentes, enfermas, gente que estava disperso, gente que não tinha um Deus, não tinha um pastor, não tinha um cuidador. Cristo vem e se compadece delas. É o nosso Deus. Deus se lembra dos nossos votos e nos socorre para que possamos cumprir os votos que fazemos. Deus se lembra cada um de nós. Deus se lembra de todas as coisas. Deus se lembra de nós pelo nosso próprio nome. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que devemos adorar. É a esse Deus que nos versos 2 ao 5, Davi faz um voto. De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Que voto! Que compromisso! Nós conseguimos imaginar, pensar, avaliar a profundidade dessas palavras de Davi para com Deus? Para Davi, queridos, era de imensa prioridade a adoração e o templo, que ele chega a fazer juramentos. O Salmo de número 65:1, Davi registra o seguinte: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Davi não faz esses votos ao léu. Davi não faz esses votos para chamar a atenção do povo. Davi não faz esses votos de qualquer maneira. Ele não faz esses votos para aparecer. Porque ele sabe que o voto que se faz diante de Deus é para ser cumprido. Ele tem cuidado com esses votos.
É tolo aquele que jura, que faz votos e não cumpre. O cumprimento desse voto de Davi era que ele jurou trazer de volta a arca para Israel, mais especificamente para o Monte Sião, para que o povo pudesse adorar a Deus. Não era para apenas devolver a arca para o seu devido lugar. Não era apenas para ficar lá como um troféu, ou como um objeto de superstição, como alguns fazem, não é? Pega-se até a Bíblia nos nossos dias, coloca-se lá no centro da sala, abre-se lá no Salmo 90, está bem no meio, a Bíblia está aberta. Estou protegido. A Bíblia está aberta. Já encontramos isso até em casa de crente. Nem para uma coisa, nem para outra, né? Nem para objeto de decoração, como nem para superstição. Que alguém pode dar essa desculpa, não, é que é bonito aqui e tal. Não era apenas para isso. Não era, na verdade, para isso. Mas para que na prática Deus fosse de fato louvado, adorado e servido naquele lugar e em todos os atos cotidianos da vida do povo. Era para Deus ser lembrado. Cada vez que o povo vinha ao templo, lembrava-se, Deus está presente. Deus está no nosso meio. É o nosso Deus. Ele é nosso e nós somos dele. É para isso que a arca deveria estar lá, para lembrar o povo de quem é Deus, do que Deus fez para esse povo, de quem Deus é e do que ainda continuará fazendo. Afinal, o juramento, o voto feito ao Deus que jamais se esquece, é o poderoso de Jacó. Mais um dos infinitos atributos de Deus, onipotente, aquele que tem todo o poder, poderoso, o poderoso de Jacó. Foi esse Deus que tirou Jacó da Mesopotâmia, quando ele foi para lá por causa de Raquel, vocês se lembram? Serviu a Labão por 7 anos por causa de Raquel, aí Labão o enganou. Jacó tomou do seu próprio veneno, não é? Foi enganado por Labão. Depois mais 7 anos. Depois teve Raquel. Depois de novo. Enfim, ficou mais de 20 anos servindo a Labão, quase que de graça. Nós rememoramos essa história lendo agora, por esses dias. Se vocês estão acompanhando a leitura da Bíblia que está, não é? A relação que temos no nosso boletim. Então nós podemos relembrar de tudo isso. Nesses dias aí, nas semanas que passaram. É o poderoso de Jacó. Deus tirou então Jacó de lá, da Mesopotâmia, e trouxe-o de volta para Canaã. Esse mesmo Deus poderoso lutou com o próprio Jacó lá no vale de Jaboque. Esse mesmo Deus todo-poderoso livrou a Jacó das garras de Esaú. Jacó com medo de voltar para a terra, sabendo que Esaú estava por lá. E aí, por vezes, queridos, pensamos que o tempo cura. Não é isso que pensamos? O tempo cura as nossas desavenças. O tempo cura as nossas dificuldades com os outros. Jacó estava morrendo de medo de se encontrar com Esaú, a quem ele havia enganado. O poderoso de Jacó. Davi queria, portanto, queridos, dar o melhor para Deus, mais do que para ele mesmo. Davi estava incomodado pelo fato de estar bem acomodado, viver no palácio, e saber que a Arca da Aliança, o principal símbolo da presença de Deus, ainda estivesse abrigada numa tenda e longe do seu devido lugar. É fato, queridos, que muitos só se lembram de Deus quando estão em dificuldades, não é? Davi não estava em dificuldades. Nesse momento ele estava tranquilo. Os filisteus já estavam derrotados. A arca estava disponível. Ele estava tranquilo no seu palácio. Estava de boa, como dizem os adolescentes. Mas ele estava de fato incomodado com a adoração. Incomodado que o seu povo não podia adorar a Deus do jeito correto, do jeito que Deus havia determinado. Isso estava incomodando o rei, o líder.
Quantos de nós, queridos, sofreria por uma causa como essa? Quantos de nós, queridos, sofremos quando não podemos vir ao culto? Quando não podemos adorar a Deus? Quantos de nós, queridos, temos aquele dia corrido, cheio de tarefas, e que chega a noite, vamos dormir, não nos lembramos de orar, de ler a Escritura, não nos lembramos de cultuar e adorar a Deus durante o dia, não nos lembramos, simplesmente as coisas foram, não nos lembramos de Deus, das coisas de Deus, fomos fazendo. Mas num determinado dia, nos lembramos disso, quanto isso nos aflige, quanto isso nos incomoda, quanto isso nos entristece. Quantos de nós, queridos, faria juramento a Deus sobre esse assunto? Quantos de nós, de fato, é incomodado quando um membro da nossa família, um amigo querido, não cultua a Deus, é impedido pelo seu próprio pecado, é impedido pelo seu desconhecimento de Deus, da sua palavra, é impedido por causa da sua rebeldia, de adorar, de cultuar, de reconhecer a Deus como Senhor. Quantos de nós está incomodado e faz juramentos nesse sentido? Quantos de nós é capaz de dizer, não vou à casa de Deus enquanto o fulano não se converter? Não faz um juramento. Vou privar-me de cultuar com meus irmãos enquanto aquele meu irmão não... Às vezes chega às raias do absurdo fazer certos juramentos, obviamente. Mas o quanto nos incomoda o fato de alguém não poder adorar a Deus. Porque a palavra de Deus nos diz assim, que o ímpio, aquele que não conhece a Deus, a palavra de Deus lá no Evangelho de João vai dizer, eles não apenas não querem adorar a Deus, eles não podem adorar a Deus. Porque só quer adorar a Deus e pode adorar a Deus aqueles que são alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho, por causa de Cristo, poder do Espírito Santo de Deus. Então aqueles que não adoram a Deus é porque não querem e porque não podem. Porque estão cegos. Porque são rebeldes. Davi aqui renuncia então o seu conforto e o seu prazer por causa do zelo pela arca, do zelo pela casa de Deus, do zelo pela presença de Deus no meio do seu povo. Aí nós vamos nos lembrar de Jesus. Quando Jesus chega no templo da Páscoa, e ele expulsa os mercadores, os cambistas, os comerciantes do templo. E aí Jesus cita o Salmo de número 69, versículo 9. O zelo pela tua casa me consumirá. O zelo pela casa de Deus, pelo templo de Deus, onde Deus habita. Esse era, em primeiro lugar, o entendimento, tanto dos hebreus, quanto ali no tempo de Jesus agora. O templo e a arca simbolizavam a presença de Deus, a casa de Deus, a habitação de Deus. Hoje sabemos onde é a casa de Deus. Onde é a habitação de Deus? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas então por que Deus mandou construir uma arca, um tabernáculo, depois um templo? É para ensinar o povo. É para mostrar ao povo. É para indicar o povo. É para apontar o povo que Deus, de fato, é aquele que habita em nós. Pelo seu Espírito Santo, nós somos agora a casa de Deus. O tabernáculo de Deus. Os versos 6 e 7, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, ou Belém, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés.
Adoremos ante o estrado dos seus pais. Os Salmos 99, 4 e 5 diz assim: És rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo dos seus pés, porque Ele é santo. Porque só Deus merece ser adorado e louvado. Prostrar-se é humilhar-se, é reverenciar. Prostrar-se é demonstrar gratidão. A adoração é sempre humilde, solene e agradecida. Se essas características não estiverem presentes na nossa adoração, no nosso ajuntamento, não é culto a Deus. É qualquer outra coisa, mas não é culto a Deus. Davi e o povo, portanto, com a arca de volta no seu devido lugar, jamais estariam privados da presença de Deus. E esse era o motivo da sua oração. E se nós olharmos lá em João, no capítulo 4, versículo 23, na conversa de Jesus com a samaritana, com a mulher samaritana, vocês vão lembrar-se do que está escrito lá. É Deus mesmo quem procura os seus adoradores, para que o adorem em espírito e em verdade. Foi assim no passado, foi assim com aquela mulher, é assim conosco. Se nós estamos aqui, se nós estamos acolá, em qualquer lugar que nós estivermos, se nós estamos adorando, buscando, louvando ao nosso Deus, é porque Deus foi atrás de nós. Não foi por nossa livre e espontânea vontade. Foi porque Deus veio nos buscar. É Deus mesmo quem busca. É Ele mesmo que nos traz para si. Os versos 8 e 9. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. É interessante que Deus chama os seus adoradores e lhes dá tudo o que é necessário para que adorem direito. Também não é de qualquer maneira. Também não podemos nos apresentar a Deus de qualquer maneira e adorarmos a Deus do jeito que quisermos. O povo canta a presença de Deus no santo lugar e se alegra por poder honrar a Deus como Ele merece. E os sacerdotes aqui deveriam sempre pregar a justiça de Deus e não a sua própria justiça. Deveriam ensinar o que Deus ensina e não o que eles achavam que era o melhor, que era o correto. O verso 9 vai descrever para nós, queridos, a responsabilidade, portanto, dos líderes, dos sacerdotes. Eles tinham na condução da adoração, como também os fiéis, alegres, exultando o Deus verdadeiro e fiel, conforme é expresso, por exemplo, lá no Salmo de número 100. Assim como deve ser ensinado corretamente, a adoração também deve ser da maneira que Deus estipulou. Como é que nós adoramos a Deus? Como é que cultuamos a Deus? Não só no culto, não só no ajuntamento, não só no dia do Senhor, no nosso dia a dia. Como louvamos a Deus? Como é que adoramos o seu nome? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Há motivo maior para nos alegrarmos do que este? Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Os líderes devem conduzir o povo a esse tipo de adoração. E o povo deve olhar para a palavra de Deus e ser conduzido, motivado, estimulados a louvar e adorar a Deus desta maneira.
É assim que devemos caminhar e viver o nosso dia a dia. Não só no culto, não só no ajuntamento solene. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Isso indica que os sacerdotes deveriam conduzir o povo à adoração da maneira que o próprio Deus havia estabelecido. Eles não poderiam usar de criatividade e nem inventar nada novo, pois nada que não tinha sido ordenado na lei poderia ser usado na adoração. Os levitas foram especialmente separados como os guardiões da lei de Deus e da sua adoração. Eles não poderiam agora inventar nada. Vamos colocar esse instrumento aqui. Vamos fazer esta coisa ali. Está na lei. Está na lei. Está ordenado. É permitido. É bom sempre lembrarmos, queridos, que levitas não eram só cantores. É bom sempre lembrar. 1 Crônicas, do capítulo 23 em diante, até o 26, tem várias funções que os levitas, que eram destinadas aos levitas. Eles eram porteiros do templo, eles eram guardas do templo, eles eram os padeiros. Quem é que fazia o pão da proposição? Eram os levitas. Eles eram os zeladores do templo. Quem é que limpava aquele sangue todo, aquelas coisaradas todas? Conseguimos imaginar? Perto de 1 milhão de pessoas, na Páscoa. Sabe qual era o horário que se fazia o sacrifício? Das 3 da tarde às 6 da tarde. Não era qualquer hora que chegava lá. Eu cheguei primeiro, cheguei às 5 horas da manhã aqui, se você é o primeiro a ser atendido às 6 da manhã. 6 da manhã abre o templo. Não, era 3 da tarde, das 3 às 6. Quantos levitas e quantos sacerdotes, quanta gente precisava para poder receber todas aquelas ovelhas e bois e pombinhas, enfim, fazer a medição, fazer a inspeção para saber se não tinha nenhum defeito. Quem é que fazia isso? Os levitas. E aí vinha aqueles cabritinhos, as ovelhinhas, né? Faziam aquelas sujeiras todas. Quem é que limpava aquilo? Quem é que limpava o sangue depois que eram sacrificados? Os levitas. E mesmo os cantores, não é? Todo mundo só quer ser cantor. Levita só quer ser cantor. Não é mesmo? Mas ninguém quer cantar 3 da madrugada, quer? É só olhar a 1 Crônicas, lá tem o turno dos levitas cantores. 3 horas da madrugada. Lá no templo, não tem ninguém lá. Mas estão lá os cantores, cantando lá, o coralzinho lá. Não, nós queremos estar às 9 da manhã, porque 9 da manhã o tempo está cheio. Não é? Lá vão poder fazer aquele sol de cítara. Não, os cantores. 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, a hora que ninguém está lá. No feriado. Né? Feriadão, todo mundo vai para a praia, estão eles lá. Então, levita não é só cantor e não é só na hora certa. Na hora boa, vamos dizer assim. Os versos 10 ao 12. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebanho da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Eles oram, portanto, para que essa prática seja mantida pelos descendentes de Davi. E aqui os descendentes físicos, primeiramente, que infelizmente depois de Salomão o reino foi dividido. Os filhos de Davi, os descendentes de Davi, não andaram segundo Davi, o seu pai. Se desviaram de Deus. Não cumpriram a palavra. E a promessa, mas a promessa era ainda maior. Era de que o ungido de Deus, que vinha da linhagem de Davi, o próprio Senhor Jesus Cristo, viria e reinaria eternamente sobre tudo e todos. Quando eles cantavam este hino, lá no templo, eles eram lembrados dessas coisas. Eram lembrados do momento em que viviam, em que viveram. A própria descendência de Davi, a descendência física. Mas também eram ensinados, alertados a esperar na promessa do ungido que viria.
Mas a promessa então seria cumprida em Jesus Cristo, o ungido de Deus viria e reinaria. E esta promessa, queridos, já tem sido cumprida e vai ter o seu desfecho na volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos então observar, podemos ver, podemos compreender que o Deus que faz essa promessa é um Deus que não muda. É um Deus que conhece todas as coisas previamente, e mais do que isso, é um Deus que decreta todas as coisas. É um Deus que é poderoso para realizar todas as coisas, pois Ele empenhou a sua própria palavra, a sua própria honra está em jogo quando Deus promete, quando Deus faz juramentos. E o juramento que Deus faz jamais pode ser quebrado, jamais será quebrado. Os versos 13 ao 18 vai mostrar para nós, o povo aqui agora, cantando a esperança. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. O que é que acontece, queridos, quando Deus está presente? O que é que acontece quando Deus está presente? Eles são lembrados do poder de Deus, da presença de Deus, da ação de Deus. Deus soberanamente escolheu assim o lugar da sua morada. Naquele tempo, na arca, no tabernáculo, em Jerusalém. É a sua habitação eterna. Foi o lugar que Ele designou. Foi a maneira como Ele quis estar no meio do seu povo para os abençoar. Deus poderia muito bem abençoar apenas do céu, não é? Mas resolveu vir a esta terra. E fez isso mais claramente, especificamente com Cristo. Se fez carne, se fez um de nós. Ele disse: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Um povo com as suas necessidades básicas atendidas é um povo satisfeito e que glorifica a Deus. Deus está no meio do seu povo para abençoar, para sustentar, para cuidar. Deus não é alheio. Deus é vivo, verdadeiro. Ainda que aquele povo e nós também atravessemos períodos difíceis por causa da nossa própria infidelidade, a aliança que Deus fez conosco, a aliança que Deus fez com aquele povo lá no Sinai, a aliança que Deus fez conosco em Cristo Jesus, nós somos infiéis, mas o final da história é que Deus traz prosperidade, trouxe a Israel, vai trazer a nós. Deus é sempre fiel, Deus é sempre generoso, Deus cuida de Israel, cuida do seu povo, cuida da sua igreja, com especial atenção. Isso tudo Davi tinha na sua mente, quando decide com o povo, com os líderes, ir buscar a arca. Vestirei de salvação os seus sacerdotes. Ele promoveria restauração à fidelidade do povo e à alegria daquele povo. Verso 17, ali farei brotar a força de Davi, é o próprio Cristo. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Ele enviaria o seu ungido. Ele enviaria o Messias prometido, que restauraria a casa de Davi, que restaura o seu povo, que levanta o seu povo. Mas por fim, no verso 18, há uma palavra dura. Ele diz: cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa.
Deus é um Deus de bênção, Deus de graça, Deus fiel, Deus que está junto com o seu povo, Deus que cuida do seu povo, Deus que nos conhece pelo nome, Deus que nos trata não segundo os nossos pecados e as nossas misérias, mas de acordo com a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor. O Deus que veio em Cristo Jesus para salvar, Ele virá. Última vez, segunda vez, agora para julgar. Ele não mais virá para salvar. Cristo voltará, não mais para salvar, mas para julgar. Quem são os inimigos? Quem são os inimigos de Deus? Quem são os inimigos de Cristo? Quem serão os julgados e condenados? São os profanos, são os hipócritas, são aqueles que não vivem a religião verdadeira, a religião de Cristo Jesus. São aqueles que não se voltam para Cristo, não amam a Cristo, não buscam a Cristo, não andam com Cristo, não desejam. São aqueles que não reconhecem os seus pecados, a sua rebeldia, a sua distanciamento de Deus, que não reconhecem o favor de Deus, que não reconhecem os seus pecados. São os rebeldes. Mas sobre ele florescerá a sua coroa. Ainda que as bênçãos de Deus para este povo, ainda que as bênçãos de Deus, essas especiais ou específicas, estejam longe de nós, é motivo de alegria para nós, é motivo de esperança para nós. Nós não sabemos se vamos ver o Senhor Jesus voltar, mas vendo ou não vendo o Senhor Jesus voltar, estamos com o Senhor, estamos no Senhor, esperamos no Senhor, em paz com o Senhor, tranquilos no Senhor. Para finalizar, queridos, algumas então outras aplicações que esse salmo mostra para nós como povo de Deus hoje. Primeiro, queridos, nós somos chamados a orar, assim como Davi, assim como o povo cantava e orava. Nós somos chamados à mesma coisa, a colocarmos a nossa confiança em Deus, em Cristo. Conforme Filipenses 4,6 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Não é muito interessante esse versículo? Nós somos chamados a orar, a pedir, a suplicar, com ações de graças. É pedir já agradecendo, é pedir já tendo a certeza que receberemos, é pedir não duvidando, é pedir, é clamar, é suplicar, crendo que Deus vai fazer. Como foi dito hoje já no culto, se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer, Ele vai atender. Queridos, também somos chamados a termos como motivação o desejo de não vivermos longe de Deus. Queridos, é possível vivermos longe de Deus dentro do templo. É possível, queridos, nós orarmos como estando longe de Deus. Orarmos sem conhecer a Deus. Jesus não nos conta a respeito do fariseu e do publicano? O publicano é que era um conhecido do povo sem Deus. E o fariseu era conhecido como alguém que devia ensinar a palavra de Deus. E como é que eles oram no templo? O publicano ora como quem conhece a Deus e saiu de lá justificado. E o fariseu ora como quem não conhece a Deus. Ele está orando no templo e não conhece a Deus. Não ama a Deus. Portanto, é possível, queridos, nós estarmos no templo, no culto, e não amarmos a Deus, não cultuarmos a Deus, porque não conhecemos a Deus. Somos chamados, então, motivados, impulsionados, no desejo de não vivermos longe de Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 de João, capítulo 2, versos 15 e 16. Deus deve, portanto, ter um lugar principal no nosso coração, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. Terceiro lugar, queridos, nós somos chamados a empenhar as nossas vidas em cultuar a Deus verdadeiramente. A cultuar a Deus do jeito que Ele deseja, do jeito que lhe agrada. Mas como que é isso, pastor? Observemos a sua palavra. O jeito certo é o jeito da palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Uma vida onde tudo que nós fazemos é um culto a Deus. O culto a Deus não é só aqui. É tudo que fazemos. É a louça que se lava, é o chão que se varre. Tudo é culto a Deus. Precisamos ser lembrados disso, constantemente. É o trabalho de pedreiro, de vendedor. Tudo é um culto a Deus. Em quarto lugar, queridos, nós somos chamados a obedecer a líderes fiéis. Para nós sabermos se os líderes são fiéis, precisamos conhecer a palavra. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e não invencionices outras, considerando atentamente o fim da sua vida. Qual é a vida que levam? Imitai a fé que tiveram. Os sacerdotes não tinham que andar direito, ensinar direito. Os líderes hoje precisam ser assim. E nós devemos seguir os líderes fiéis. Os infiéis não. Hebreus 13, 7. Queridos, assim como eles lá e nós aqui, devemos confiar nas verdadeiras promessas do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, dos versos 8 a 11, diz-nos assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Confiar nas palavras do Senhor. Em sexto lugar, somos chamados, queridos, a mantermos a nossa esperança sempre aprontada para o futuro glorioso que nos está prometido. Não é viver o agora tão somente. O que é que nos aguarda? O que é que nos espera como filhos de Deus? Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 8. Amamos a vida do Senhor Jesus? Dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus? Sabemos que no momento em que Jesus vier, esse mundo acaba. As virtuais bênçãos que temos aí, os confortos que temos hoje, acabam. Aquilo que nós chamamos, ou entendemos, ou vemos, ou até vivemos, tranquilidade nos nossos dias aqui, desse mundo vão acabar. Será que oramos, vem Senhor Jesus?
Alguém algum dia escreveu em algum lugar aí, nessas redes sociais lá, diz bem assim, né? Acaba não, mundão, não é? Tem um negócio assim? Como não? Tá gostando desse negócio? Tá gostando do mundo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não é? Acaba logo esse negócio, vem Senhor Jesus. É muito melhor do que a minha família. Muito melhor do que esposa, muito melhor do que filho, muito melhor do que pai, muito melhor do que relacionamento. O melhor que seja, muito melhor, não tem comparação. Não é? É a bênção que é o próprio Senhor Jesus, a sua presença. Ele é a fonte, Ele é o sustento, Ele é o centro da prosperidade verdadeira do seu reino. Aqui, hoje, nos nossos dias, como na eternidade. Por fim, querido, se o mundo está se arruinando e se tornando cada vez mais corrupto, a fidelidade do nosso Deus deve nos levar pelo caminho oposto ao dos perdidos. A fidelidade de Deus, a sua palavra, o nosso relacionamento com Ele, deve criar em nós, pelo seu Espírito Santo, deve criar em nós cada vez mais devoção a Ele, fidelidade a Ele, oração dependente e verdadeira confiança de vermos cumpridas todas as bênçãos prometidas por aquele que não mente, pois é a verdade, e não muda, pois é fiel a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos